Então, pessoal, saudação a todos que me ouvem. Vou pedir, certamente o meu trabalho renderá 2 postagens. Vou pedir para que tu ouça a primeira ou a segunda, de repente uma terceira. Eu sou leitor de mais do que 4.000 livros. Eu tenho uma particularidade que eu selecionei os meus conhecimentos. Sou um grande leitor, né? E eu selecionei os meus conhecimentos. Então, os conhecimentos que eu tenho são valiosos, são grandiosos para mim. Tenho bastante crítico, né? Mas se eu fosse possível trocar os meus conhecimentos por um PhD, por um palestrante de fama internacional, um reitor de universidade, professor universitário, professor de ensino médio, eu não faço essa troca. Os meus conhecimentos são preciosos, são selecionados e são úteis. Eu acabei sendo o maior debatedor da falta de qualidade da educação brasileira. Se tu quer saber quem começou essa história, pois me ouça, por favor. Então é o seguinte, ó. Meu primeiro material de peso é este livrete. CIPA. É este livrete. Então isso aqui eu publiquei após com sucesso liderar uma CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Dentro da empresa, um órgão responsável para prevenir os acidentes dos trabalhadores. Isso aqui é na década de 80. Tem conhecimentos fantásticos de bons aqui, né? De 500 ocorrências de acidente, mais de 500 foram estudados minuciosamente e buscado as causas. Então as causas dos acidentes eu trago todas nesse livrete aqui, bem como o funcionamento da CIPA. Como que se faz reuniões. A CIPA tem reuniões mensais, é para ter, né? A lei da CIPA, ela é da década de 70. E o cenário do Brasil é o seguinte, ó, não se tem notícia do funcionamento dessas CIPAs, né? Ou o empregador não financia, né? Os empregados não se organizam. No final das contas existe muita CIPA fantasma, CIPA no papel, um grupo lá, simulação de reunião de CIPA, essas coisas assim. Mas um funcionamento pleno eu desconheço, né? Então esse livrete eu publiquei, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Eu fui o líder e fui o que, como se diz, fiz funcionar a CIPA, né? Aqui na capa nós temos a história da CIPA, objetivos, vantagens, atribuições, estrutura, instalação e funcionamento. Ezequiel Trindade, eu sou o autor desse trabalho. Isso aqui foi publicado na década de 80. E ela não houve assim, eu imaginava que ela ia prestar um grande serviço na área de prevenção, o que não ocorreu, não foi muito procurado esse livro, as instituições de educação não aderiram, essas coisas assim. Então, esse livro é o pontapé inicial do meu trabalho. Aí no ano de 92, eu resolvi de pegar esses conhecimentos e transformá-lo em sugestões para as mais altas autoridades do país colocarem, a princípio, na educação escolar, educação para o trânsito nas escolas. Olha aqui, esse trabalho está judiadinho pelo tempo, né? Esse trabalho, o presidente da República que eu remeti na época era o interino Itamar Franco. Este cidadão tomou esse trabalho, segundo ele
me deu uma resposta, leu o trabalho, certamente achou fundamento, remeteu para os seus departamentos CONTRAN e mandou para os deputados e os senadores multiplicar políticas públicas sobre a prevenção de acidente. Aí eu recebi do CONTRAN, né, um elogio, um ofício, nem sei onde é que está hoje, né, me agradecendo, esclarecendo que eles tinham 11 anos, eles trabalhando para formular uma lei, uma nova lei, o novo Código do Trânsito. E com esse trabalho que eu remeti, clareou, me agradeceram muito. Tá? Esse novo Código do Trânsito, ele foi aprovado desde 1998. Olha bem, eu mandei em 92. Eles levaram 6 anos para finalizar essa lei. Aí toda a esperança dos acidentes, reduzir os acidentes no Brasil, estava nesse novo Código do Trânsito. Mas esse novo Código do Trânsito, a segunda vez que eu digo, uma postagem anterior minha, de 2011, eu já disse, multa não previne acidente. Lá na CIPA que eu trabalhei, nós comprovamos isso, que a multa não previne o acidente. Então o que previne? Previne acidente, é uma alta conscientização. E onde é que nós vamos conseguir a alta conscientização? Um instrumento só, dentro das escolas, educativo, educação. Não tem outro lugar melhor para prevenir os acidentes do que a educação. Então tá, em 98, o novo Código do Trânsito, com todas as esperanças. E, como a gente vê, não reduziu nada de acidente. Acarretou o quê? Acarretou que existia uma lei, o acidente acontecia igual, e ia parar lá no judiciário. Acabou acarretando certamente milhares de processos lá no judiciário. Então, já foi um erro não colocar a educação para o trânsito na década de 90. Já foi um erro grave. Bom, depois que eu vi o fracasso, de 92 a 98, eu sempre fui ouvinte da Voz do Brasil, ali eu acompanhava. Eu vi vários deputados querendo formular políticas públicas e lei para a prevenção de acidentes dentro da escola, de outras maneiras, e todas foram barradas pelo Conselho Federal de Educação. Exatamente hoje eu estou pedindo aqui ao público o fim do Conselho Federal de Educação. Eu estou pedindo como debatedor da educação. Então, em 1998, eu me dirigi a um outro órgão, desta vez é o Ministério da Educação. Mandei meu material. Ministério da Educação, aqui está o ofício, né, assinado, o ministro da Educação, hoje falecido, era o cidadão por nome de Souza, Renato Souza, se não me falha a memória. Este cidadão recebeu meu material, certamente leu, e remeteu para um subalterno dele, chamado Átila Lira. E esse cidadão chamado Átila Lira, responsável pelo ensino médio, esse me deu uma resposta, né? Me deu uma resposta do qual eu venho agora cobrar a resposta desse cidadão Átila Lira, né? No ofício que levou o número 515 de 24 de março de 1998, assinado pelo seu Átila Lira, ele me diz ali que a proposta louvou-me pela iniciativa, né, no primeiro parágrafo. No segundo ele diz que a proposta
desse ministério encaminhada ao Conselho Nacional, que eu entendo, não existe Conselho Nacional, é Conselho Federal de Educação, que determinará a base nacional comum. Então eu entendi aqui do seu Átila Lira que eles iam organizar uma nova educação de qualidade e certamente já a educação por trânsito estaria incluída. O que me vem a público é exatamente esse material assinado pelo seu Átila Lira. Eu quero que as autoridades que debatem a educação hoje, ela está no Brasil todo, a falta de qualidade, aquele desespero, tal problema aqui, tal problema lá, nós não temos qualidade de educação para o Brasil avançar para progresso, as coisas assim, né? Então, essa proposta do Conselho Nacional de Educação de 1998, eu faço um raciocínio seguinte: se eles tivessem feito uma proposta, uma nova educação, 1998, quanto muito para ela entrar em vigor e ir para a escola 3, 4 anos, ali pelo ano 2002 nós estávamos com uma nova educação. Infelizmente, nós estamos nos anos 2016, me aparece no Congresso Nacional uma medida provisória para mexer na educação, para melhorar a educação. Por favor, minha gente, por favor, é brincadeira, sei lá, esse órgão chamado Conselho Federal de Educação, que entravou todo o debate de 1992, através desse trabalho meu e outros, né, entravou tudo e não elaborou uma proposta. Para que serve, afinal, esse tal de Conselho Federal de Educação? Para mim não serve para nada. Como as nossas universidades, como o nosso ensino médio, como o nosso ensino fundamental, já que eu disse que eu sou leitor de 4.000 livros, e não ficar nas minhas palavras, eu cito Rousseau. Rousseau, ele fez uma previsão lá, que a educação na modernidade, ele ia cair numa inutilidade, conhecimentos inúteis. Hoje, senhores, se me derem de graça qualquer curso, pago pelo governo ou não, para eu fazer qualquer curso nas nossas universidades, eu agradeço. Não tem nada a contribuir. Para minha pessoa não tem nada a contribuir. E estou preocupado pelos meus netos, né, que pagam caro e não tem qualidade. E o pior, haverá muito mais pessoas formadas com canudo na mão e sem emprego, que nós temos que zelar antes da educação os empregos. Esse pessoal tem que se formar e tem que ingressar no mercado de trabalho. Nessa nossa primeira postagem, muito obrigado.